Todo mundo que acompanha nosso canal sabe que o foco principal são os Fusquinhas. Invariavelmente a gente mostra o Fusquinha do Adriano, o Fusquinha espetacular do Tid, o Fusca do Mauro, mas a grande maioria, provavelmente mais da metade de tudo que a gente já mostrou hoje, até hoje, foi sempre relacionado a Fuscas, que não significa que a gente não adora os outros Volkswagen. E a gente já teve a oportunidade de apresentar uma boa parte deles. Na verdade, eu acredito que conseguimos apresentar antes mesmo do que vocês vão ver hoje, os modelos mais raros, como por exemplo, o Karmann Ghia TC do Danilo, o SP2 do César. E o que está faltando, Bianca? Tá faltando... Tem Kombi. Tem Kombi, claro. Tá faltando o Zé do Caixão, tá? Mas que a gente vai dar um jeito, tá quase aparecendo o Zé do Caixão. Tá faltando um Volkswagen TL, que a gente ainda não teve a sorte de aparecer uma por aqui. Mostramos já duas variantes, uma frente alta do Juscelino e uma frente cabeça de bagre, como ela é conhecida, meu Deus, Daniel. do Daniel, com motor 1.9. Bom, Bianca, então na verdade está faltando o que? TL, está faltando um Karmann Ghia clássico, porque a gente já conseguiu mostrar o mais raro, que é o TC. A gente ainda não teve a oportunidade de mostrar um clássico. E o que mais que está faltando? Está faltando uma Brasília, não é verdade? Tá. Ainda que a gente tenha mostrado a do Fagner, a Brasília não levou a gente para a pista de testes, a gente não pôde mostrar ela ligada, a gente simplesmente fez a instalação do chicote elétrico. Mas hoje esse problema acabou. Mostra o que a gente tem aqui do lado. Hoje vocês vão conhecer a Brasília ano 78 do Valdecir. Na verdade ela foi fabricada em 77, um modelo 78, e ela até o mês passado, quando eu digo até o mês passado, provavelmente até junho ou julho de 2016, ela só tinha tido um dono, tá? A questão de um mês atrás, o Valdecir quase que ganhou na loteria quando ele encontrou o dono, único dono dela, colocando ela à venda, e ele não perdeu tempo, ele aproveitou a oportunidade. A gente já vai conhecer esse exemplar maravilhoso em todos os detalhes. Em relação, primeiro eu quero falar em relação ao modelo Brasília. Projeto nacional, tá? E se vocês observarem, ela é uma variant melhorada. Ela é um carro mais largo, ainda que ele use praticamente o mesmo entre-eixos do Fusca. É tudo o que um Fusca poderia ser. Então, se a gente for considerar na evolução, vamos dizer, da engenharia, que eles se permitiram evoluir bastante, a evolução não é você trocar uma lanterna de uma lanterna igual tem o Fuscatia para uma lanterna Fafá, não é você só fazer uma ampliação do motor, é simplesmente você melhorar um conjunto mecânico que já é vitorioso aqui. E como que eles poderiam melhorar um Fusquinha, ainda que a gente seja apaixonado pelo design do Fusquinha, mas não tem muita explicação, talvez por parecer uma joaninha, uma baratinha, alguma coisa assim. A gente gosta de ficar apertado lá dentro. A grande verdade é que a Brasília ela tem a mesma mecânica, a mesma confiabilidade, o mesmo motor e mesma suspensão, freio a disco, e um carro muito, mas muito mais espaçoso, com uma área envidraçada muito maior. Lembrando que a primeira Brasília provavelmente apareceu em 73. Depois dela, outro carro que a gente foi ver com uma área envidraçada tão generosa assim foi o Fiat Uno na década de 80. Se você entrar numa variant dos anos 70 e na Brasília, você vai perceber que aqui a gente tem muito mais espaço. Sem dúvida um porta-mala menor, e pelo fato dela ser mais curta, pelo fato do motor aqui não ser um motor plano, tá? É exatamente a mesma mecânica do Fusca, então você praticamente tem vamos dizer, um Volkswagen Air hatchback. Você não tem o porta-malas de uma perua, você não tem todo aquele espaço que normalmente você teria com o motor plano. Mas mesmo assim, vamos dizer, o que você não tem de espaço ali, que no Fusca simplesmente não existe, seria equivalente ao chiqueirinho, ali ele está muito mais acessível. Aqui você tem um porta-malas muito maior e muito mais utilizável, vamos dizer assim, do que do Fusca, fora que a área interna ali é praticamente sem comparação. A Bianca acabou de me lembrar que eu tenho uma história triste com a Brasília, porque em 1995, 96,
1996 eu já tinha o Fusquinha vermelho, e paralelo a esse Fusquinha vermelho eu tinha um do mesmo ano, mas era uma ratoeira infeliz. Era uma ratoeira verde Guarujá, e quando a gente fazia a curva a porta do passageiro abria, era um carro terrível. Mas eu usava ele simplesmente para ir trabalhar como meio de transporte. Finais de semana a gente andava com o vermelhinho. Juntei um dinheiro, tá, e comprei uma Brasília. Deixei o Fusquinha que as portas abriam, fiquei um ano e 3 meses com ele, mas foi um carro que nunca me deixou na mão, um carro que nunca quebrou absolutamente nada. Fui e troquei pela Brasília, voltei o dinheiro. E a Brasília era 1980, 81, era bege jangada. E não estava no estado dessa daqui, ela estava um pouquinho mais, vamos dizer, usada, um pouquinho mais judiada, mas mesmo assim era um carro maravilhoso. E aí uma coisa é você olhar a Brasília e torcer o nariz, e uma Brasília. Outra coisa é você dirigir, uma coisa é você andar. Dificilmente você vai dirigir um Volkswagen R mais confortável e mais gostoso do que a Brasília. Ah, Tonela, e a Variant 2? São poucas, hoje em dia são raras. A suspensão da frente é MacPherson, então não são peças que você vai achar tão facilmente como no caso da Brasília. Tá, a Brasília a gente tem dificuldade também na questão das peças de lataria, que são raras. A Variant 2 sofre do mesmo mal. Ai, Tonela, a Variant 2 tem a suspensão IRS na traseira. Não, isso daí não me convence, isso daí não vai mudar a sua vida. Se você for bração o suficiente para não conter um Fusca numa curva, um desse na curva, você não vai conter uma Variant 2 com uma suspensão IRS. O que é IRS, Tonela? As rodas do Fusquinha fazem isso daqui. O que é chamado de IRS é uma suspensão independente na traseira. No lugar dela ter o semi-eixo igual ao Fusca, igual todos os Volkswagen nacionais, ela tem uma homocinética. Então, além do facão, vamos mostrar, a gente tem um facão aqui na mesa de cirurgia, vem mostrar. Esse aqui está anestesiado, a gente pode mexer nele o quanto a gente quiser, o nome dele é Hercólogos, tá? Aqui está a barra de torção, tá? E aqui está o facão, que é o braço da suspensão, é conhecido como facão. Com o movimento da suspensão, quando esse braço, o facão, faz isso daqui para cima e para baixo, o que acontece? Como aqui a gente tem um semi-eixo rígido, o que ele faz? Eu não vou conseguir mexer com a mão aqui, provavelmente. Vou sim, até que eu estou forte. Ele faz um movimento, que é quase uma circunferência. Então quando você está aqui, se a Bianca mostrar um pouquinho mais de lá vai dar para perceber, a gente tá com ele inclinado para dentro, aqui ele fica reto e aqui ele fica com uma cambagem negativa. Então isso vamos dizer, é considerado mais do que uma característica, tá? Muita gente considera isso um defeito, eu considero uma característica do projeto, que se você souber usar a seu favor, você não vai sentir falta de uma suspensão IRS. No momento que você coloca de lá para cá duas homocinéticas, uma ali no câmbio e outra aqui, e você pega esse tambor de freio, você consegue subir ele completamente na vertical, tá? Para que isso ocorra e o facão não faça esse movimento, existe um outro braço que ele sai daqui e ele vai preso num suporte que é soldado aqui, tá? O suporte é soldado aqui. Então vai existir um outro bracinho que vem e que prende aqui. Então você passa a ter um triângulo, tá? Que é arrastado aqui pelo tubo da barra de torção. Então ele consegue subir e descer sem torcer, porque ele está preso ali, tá? Então a Variant 2 ela tem essa suspensão, uma suspensão muito parecida e essencialmente o mesmo design do 911 antigo, do 911 clássico, do 924 também, tá? Mas a grande questão é a seguinte: na Variante ela funciona legal, nos Porsches ela funciona perfeitamente bem. No Fusca, no Super Beetle, ele saiu com uma suspensão dessa também e funciona muito bem também. Se você quiser fazer uma adaptação aqui, você tem que ter a certeza absoluta que você vai ter um mega gabarito para conseguir montar os suportes perfeitos. Apesar de parecer fácil, não é, tá? E eu vou mais longe ainda. A maioria dos Fuscas que eu vi com isso daqui, eles andam de lado, andam igual um sirizinho. A Bianca fala que eu não contei o que aconteceu com a minha Brasília, mas o ladrão roubou a minha Brasília em 1997 e eu fiquei muito triste com isso,
meu sonho foi interrompido em dirigir o carro dos Mamonas Assassinas. E aí o que eu fiz? Precisei juntar um dinheiro. O dinheiro que eu consegui juntar não dava para comprar uma Brasília, e eu acabei comprando um Fiat 147, na verdade um Spazio, que me atendeu extremamente bem, e a partir daí eu passei a ter alguns Fiats aí como meio de transporte diário. Então, por conta da suspensão diferenciada da Variant, fora da 2, fora que pelo fato dela ser um carro mais longo, ela não é um carro tão ágil no dia a dia, a menos que você precise mesmo de todo aquele espaço excedente. A Brasília é praticamente do tamanho de um Fusca, com uma visibilidade melhor, estabilidade, por que não dizer melhor, porque aqui a gente tem tudo que foi sair no Fusca vamos dizer, nos anos 80, um freio a disco, um motor 1600 com dupla carburação. Então, o Fusca dos anos após 84, ele praticamente passou a ser uma Brasília. Claro que aqui você não tem um motor moderno, com cabeçote de 6 aletas, tá? que foi usado no Fusca, mas é um carro maravilhoso se você tiver a oportunidade de dirigir. E você ainda tem algumas vantagens. Muita gente acaba comprando um Fusca simplesmente porque ela quer aparecer, ela quer fazer um bico de pato, colocar o Fusca no fundo, tirar uma selfie e postar no Instagram, simplesmente porque está na moda. Pior ainda é que são as corujinhas, que estão sofrendo muito com essa moda. A gente que sempre gostou das combinhas, a gente lamenta e não vê a hora que isso tudo passe, para que os preços voltem a ser racionais. Se bem que da Kombi eu acho que não tem jeito, quando passar a moda, elas acabaram. Tá? Por isso que você tem que cuidar bem da tua. Então, às vezes a pessoa fala, ai, nossa, que legal, um Fusquinha. E ela resolve ter um Fusquinha, não porque ela gosta, mas vamos dizer, o exemplo de carro antigo mais comum que a gente tem no Brasil é o Fusca. Então, muitas pessoas, às vezes, elas querem ter um Fusca, elas gostam da mecânica, elas querem ter um Fusca, mas elas não aceitam ter uma Brasília. Porque a Brasília, o carro do Mamonas, que não sei o quê. Mas vamos dizer, se você for considerar tecnicamente, a Brasília dá de 10 a 0 em 100% dos quesitos que você quiser comparar com o Fusca. Todos. O Fusca perde em tudo para a Brasília. Mais conforto, mais estabilidade, muito mais espaço, mais área envidraçada e tudo isso que eu já comentei. E a grande vantagem é que ninguém, vamos dizer, ou quase ninguém, quer se ver dentro de uma Brasília, quer ser visto dentro de uma Brasília. As pessoas querem ser vistas dentro de Fusquinhas, quem gosta de carro antigo, dentro das corujinhas, tal, dentro de um Carmanguia, dentro de um SP2, mas você não vê um cara, ai meu Deus, eu preciso ter uma Brasília a qualquer custo. São raros os caras de bom gosto, os caras que enxergam a superioridade da Brasília em relação a qualquer outro carro da linha Volkswagen. Então, comparativamente com o preço dos Fuscas, as Brasílias são, eu não vou dizer baratas, porque eu vou dizer que o preço dos Fuscas está absurdo, tá? Você vê lixos, sucatas ambulantes pintadas com PU e que os caras pedem fortunas. Kombi, eu não vou nem entrar no assunto da Kombi, porque eu acho que não vale a pena o que tá acontecendo com as Kombis. Aquilo ali é uma Kombi, aquilo não é uma Cayenne, aquilo não é uma Ferrari, para pedir o que a gente vê as pessoas comentando. Bianca, vamos dar um 360 graus nela? Vamos. Então tá bom, você vai mostrar todos os detalhes que você puder. Essa Brasília, infelizmente eu não sei o nome do antigo dono, mas já devia ser um senhor, tá? Porque eu conheço vários caras, vamos dizer, com as habilidades que ele demonstrou aqui e a iniciativa que ele teve de cuidar do carro dele. Bom, a pintura dessa Brasília 78 é original, tá? No momento que o Valdeci deixou ela aqui em casa, ele comentou isso comigo, eu falei, tá bom. Depois que ele foi embora, eu examinei o carro todo e eu acredito sim que seja original. Eu não percebi nenhum indício ali de pintura. Adianto para vocês que no vídeo ela aparece, os defeitos aparecem até menos do que o que a gente percebe aqui na realidade. Como o canal é da vida real, a Bianca vai aproximar, e o dono, quando ele dava uma raladinha, ele encostava, ele fazia alguma coisa, ele dava uma retocadinha, tá? Eu não sei que tipo de tinta que ele usava, se talvez um duco, mas com certeza não era a mesma cor. Mas a grande verdade é que o carro não sofreu nenhum retoque, vamos dizer, profissional. Ele simplesmente pincelou. Bianca, vamos dar uma volta para mostrar todos os retoques. Eu acho que o Valdeci não vai se incomodar, muito pelo contrário, porque eu acho que isso daqui é o orgulho do carro, tá? Aqui a gente tem um pequeno retoque. Aqui também deve ter enferrujado um pouco no bocalzinho do tanque.
retoquezinho aqui, aqui na parte de cima também, tá? Aqui eu percebo alguma coisa que ele aplicou um pouco mais de tinta, ou seja, naturalmente, para os 38 anos que o carro tem, a pintura sofre, mesmo que, com certeza esse carro dormiu no coberto aí e foi muito bem tratado, mas com certeza a pintura vai morrendo com o passar do tempo. A gente percebe que em alguns lugares ela está mais amarelada do que nas partes que não ficaram expostas aí à luminosidade, então ele está todo retocado no pincel. Para mim isso só valoriza, mas o carro só torna o carro mais exclusivo. Bianca, vamos continuar a volta. Eu estou fazendo questão de mostrar onde estão os retoques, mas dá para perceber que o carro está totalmente alinhado. O carro realmente nunca sofreu nenhuma, vamos dizer, nenhuma batida ou nada grave. Aqui também tem alguma coisinha, mas a gente percebe o vidro está sem mancha, por isso que eu comento que ele não deve ter ficado na chuva. Borracha não está ressecada, o carrinho está maravilhoso, o carrinho está inteiro mesmo. Bianca, quando você chegar aqui, a gente terminou a apresentação da lataria da Brasília. Voltando aqui. Eu estou tomando a liberdade de mostrar um cantinho aqui que provavelmente ele deu uma encostadinha em algum lugar. Aqui deu uma trincada, que provavelmente foi um remendinho feito com massa, mas aqui a gente percebe um retoquezinho até aqui, ó. Somente até aqui que ele começou a descascar. Então só esse biquinho aqui foi retocado. Então não, esse daqui é um carro de Zé Frizinho. Não é um carro de Zé Frizinho. O ponto que normalmente eu tenho uma divergência com essa tendência que existe atualmente da pessoa comprar um carro em qualquer estado. Isso é muito gostoso, tá? Poucas coisas, vamos dizer, relacionadas à mecânica é mais prazerosa do que você pegar um carro e encostar, desmontar, fuçar, aprender a mecânica, errar, voltar a fazer, acertar na segunda, na terceira, na quarta vez, aprimorar suas habilidades, seja na questão mecânica, seja na questão da parte de funilaria, seja na questão da pintura, seja na questão do que você quiser, afinal o carro é seu. Então isso daí eu não tem nada, poucas coisas na situação de você ser dono de um carro que vão dar mais prazer do que você mesmo fuçar nele, do que você mesmo fazer a manutenção, do que você mesmo acertar, do que você mesmo errar. Tá? O ponto que, vamos dizer, hoje em dia eu tenho uma certa reserva é em relação a pessoa pegar um carro, tá? Tipo um carro comum, desmontar, pintar, que não sei o que, terminar o serviço e falar, está todo original. Pior do que isso é a pessoa comprar um carro, manda na oficina A, faz a funilaria, manda na oficina B, faz a pintura, oficina C faz toda a parte mecânica, oficina D tapeçaria, e o cara fala, meu carro está todo original. Original é assim, tá? 38 anos, marcas do tempo, espalhada por toda a carroceria, e mais do que as marcas do tempo, a história do dono, que o dono devia ser muito apegado ao carro, não sei os detalhes pelo motivo que ele fez a venda, mas isso tem uma história real. Se amanhã, não sei se isso vai acontecer ou não, se amanhã o Juscelino encostar, desmontar, arrancar vidro, pintar, acabou. Essa história toda vai pro saco. Isso aqui vai ser mais um carro, vamos dizer, depende do que ele fizer. Se ele simplesmente pintar, vai ser um carro pintado. Se ele manter vamos dizer, o histórico do carro por dentro, eu acho que vai ficar excelente. Mas aí precisa ter, claro, o carro é dele. O carro, eu estou dando exemplo do carro dele porque eu acho que esse daqui é o exemplo perfeito. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa pode falar, não, a pintura ficou muito nova para o banco, a pessoa acaba entrando vamos dizer, num círculo vicioso aí, e quando ela vai ver, ela pega um carro perfeito nesse conceito aqui, e transforma num carro reformado. A palavra restaurado não me convence, tá? Não existe diferença, o processo, o procedimento que você vai fazer é o meu, é o mesmo. Você quer dizer um carro reformado, é um carro que o cara escolheu usar um banco, por exemplo, de Opala, é reformado. Agora, não é se aqui o Pascoal tivesse decidido usar o banquinho baixo, se ele falasse restaurado para mim, o resultado seria o mesmo, já não seria mais o banco original. Então eu estou abrindo um parênteses nesse vídeo, simplesmente para que a gente possa posicionar algumas opiniões minhas que eu defendo,
Tá? Isso para mim é um carro original. Se amanhã ele pintar, ele continua sendo um carro original repintado, porque a pintura precisou em algum momento ser repintado, da mesma forma que o meu. Agora, se ele desmontar o carro inteiro, um carro que não precisa ser desmontado, e fizer parafuso por parafuso, ele não é mais um carro original. Tenho certeza que não é o caso aqui. Mas, por exemplo, se você, voltando na questão financeira do negócio, se você compra uma Brasília bagunçada, desmonta, raspa, pinta, faz a mecânica, faz o pneu, você vai gastar 2 ou 3 vezes mais do que o que foi pago aqui. Tá? E se você pegar um cara nojento igual eu vou dar risada e eu vou comprar um desse, tá? Porque isso aqui é coisa real. Se eu quiser, isso daí eu acho que vale para todo mundo, como um aviso, vale para todo mundo que acha que vai ganhar dinheiro reformando o carro. Para quem tá vamos dizer, com vontade de ter um carro antigo, o cara não vai comprar um carro reformado por mim, o cara vai ele mesmo querer reformar um carro. Talvez ele pague para fazer algum serviço que ele não tem habilidade naquela ocasião, que ele não tem a ferramenta, mas ele vai querer fazer do jeito dele. Então, todas as histórias que eu vejo, que o cara compra um carro, reforma, tenta fazer alguma coisa e depois ele vai vender, é prejuízo, é sempre prejuízo. E eu tenho a liberdade até de falar que quando a gente comprou o Fusca do Pascoal, eu paguei o preço, vamos dizer, limite que eu considerava justo pelo carro, mas o Pascoal me vendeu por 40% do valor que ele tinha investido, porque ele tinha mandado pintar de PU e ficou uma porcaria, porque os caras não lixaram por baixo. Ele acabou gastando dinheiro no motor, porque um dia ele levou para o cara tirar verificar o que estava acontecendo no dínamo, o cara falou que o motor estava carbonizado, tinha desmontado, gastou dinheiro para fazer a tapeçaria para colocar esses bancos, e ele acabou vendendo para mim por 40% do dinheiro investido. Então, eu acho que carro você tem que curtir em primeiro lugar. Claro, se você quiser considerar que é um cassino, se você quiser apostar suas fichas numa reforma, na esperança de que alguém vai pagar por aquilo que você está afundando o teu dinheiro num buraco sem fim, naturalmente também é um direito todo seu. Eu simplesmente acho importante a gente falar isso. Por quê? Porque às vezes o cara chega para mim e fala: Tonela, olha, meu carro está todo original. Não, teu carro não está original, teu carro foi pintado, teu carro está com cheiro de cola de sapateiro. A Bianca vai entender porque eu estou falando do cheiro de cola, porque esse carro está com um cheiro maravilhoso por dentro. Teu carro está com a forração nova, teu carro está com o forro do teto novo. É um carro reformado. Se eu te ofendi, é um carro restaurado, mas não é mais original. Virou uma, vamos dizer, é gostoso reformar? É gostoso, mas se você pensa em ganhar dinheiro, ou pior, se você vai comprar um carro que alguém reformou, porque alguém que está profissionalizado nisso, cada real que o cara economiza e consegue tirar de você é o lucro do cara. Tá? O cara não vai fazer da mesma forma que você faria na sua casa, da mesma forma que eu faço na Kombi da Bianca. O cara vai tentar fazer algo que vai dar o melhor visual possível, o melhor resultado estético, pelo mínimo do preço. Infelizmente, o capitalismo funciona dessa forma. Então, eu acho que, em resumo, cada um acaba tendo o carro que merece. Tá? A gente tenta dar as informações, passar as informações no canal, mas eu acho que o ponto aqui para que a gente possa examinar a mecânica do carro é: carro original, no meu conceito, é isso. Se amanhã ele foi pintado, ele continua sendo original. Ele não foi um carro desmontado e reformado. Um carro que teve os vidros tirados, foi depenado por dentro por algum motivo, teve os bancos refeitos, é um carro reformado. Tá? Não tem como você falar: meu carro original não é mais original. Original é assim, com o banco um pouquinho afundado, eventualmente um rasgadinho. Bom, chega de conversa, Bianca, vamos ver esse carro por dentro. Bom, a Bianca acabou de me perguntar por que tem essa tampinha aqui, mas ela mesma, na hora que ela olhou pra minha cara, ela respondeu: pra que serve, Bianca? Tirar o facão? Na verdade, para tirar a barra de torção. O facão ele sai num pequeno espaço que tem ali, mas se a barra de torção você precisar fazer alguma regulagem, ou se ela tiver quebrado, você precisa soltar ela por aí. No Fusquinha não tem, porque se for o caso você consegue afastar o paralama ali soltando 2 ou 3 parafusos. O bacana é que poucas modificações estéticas aconteceram na Brasília nos anos que ela foi fabricada, aí na década praticamente que ela foi fabricada. Uma delas foi a lanterna, que antigamente era lisinha, no meu gosto pessoal era mais bonita, e foi colocado esse modelo que na época era vanguarda total, porque as Mercedes usavam lanternas caneladas dessa forma aqui.
Bianca, vou te convidar e convidar todo mundo que está assistindo o vídeo a conhecer essa Brasília por dentro, para você ver que coisa maravilhosa. Tá. A forração de porta impecável, tá, o bolsinho aqui ele tá aberto pelo próprio ressecamento, isso é normal. Soleira de porta perfeita. Forração, o famoso carrapatinho, esse é o carrapatinho de verdade, tá? Esse é o carrapatinho de verdade. Já senti o cheiro que tá aí dentro, né? Uhum. Um cheiro de Brasília. Painel, modelo antigo ainda, a minha era o modelo mais moderno, que não é, na minha opinião, tão bonito quanto esse, mas foi a oportunidade que me apareceu, foi aquela 80 com o painel mais moderno. Tonela, você falou que era toda original, ela tá com a alavanca da EMP, mas é claro que ela tá. O cara, quando comprou o carro, ele quis um acessório no gosto dele, da mesma forma que aquele negocinho para colocar copo, ou uma latinha de refrigerante, alguma coisa assim. O bacana é que ali ele tá tendo o cuidado e tendo o bom senso. Se amanhã ele quiser tirar essa alavanca e voltar ao original, a original tá guardada, impecável, em perfeito estado. Isso daqui, a Bianca me perguntou se ele que tinha colocado o alto-falante. Não, isso daqui era absolutamente normal na década de 70 e na década de 80. Não existia um espaço dedicado para a montagem de um alto-falante. E por padrão se furava, serrava, né, a forração de porta dianteira, a lateralzinha traseira ali, e colocava-se alto-falantes. E aqui o dono do carro ele gastou, porque ali atrás tem um 6x9, tá, nas duas forrações. Será que a Bianca está conseguindo mostrar? Eu acho que tá. E na frente tem o redondinho, que é o 6x6. A Bianca está no banco de trás. Eu não sei se dá para perceber todo o espaço que tem aqui no carro. Se a gente for considerar que é quase que a mesma plataforma de um Fusquinha, a gente tem muito mais espaço. Eu estico o braço, não encosto em lugar nenhum. A área envidraçada dá uma sensação do carro ser até maior do que ele é na realidade. Esse painel, como eu já tinha comentado, é o meu preferido para esse ano do carro, para esse modelo de carro. Vou ligar o rádio, não posso deixar muito ligado para não aparecer nenhuma música, mas olha que rádio fantástico. Tem FM e é ele que faz funcionar os alto-falantes aí. Caymmi, 2 excertos da suíte Caymmi História de Pescadores em arranjo de Dori. Rádio lindo, vamos dizer assim, fora de moda hoje para quem está reformando um carro, para quem está deixando um carro original, porque é o que você vê normalmente, a pessoa indo atrás do Bosch 243, do 253 ou de um Blaupunkt, alguma coisa assim. É difícil a pessoa ir atrás de um Nissei. E esse era um rádio relativamente comum, junto com os Rodstar ou os TKR nos anos 70 e anos 80. Era muito comum da gente ver. Volante bumerangue, o mesmo que é compartilhado com alguns Fusquinhas da mesma época. E vamos ver o porta-mala, o espaço que tem no porta-mala agora, Bianca. Bom, aqui é o porta-mala típico da Brasília, cheio de espaço. A minha mãe teve uma também, e ela teve uma, eu acho que era 79. Era bege ou marrom claro, não lembro, e era marrom por dentro e tinha um toca-fita Rodstar, alto reverse. E eu lembro que era um carro, vamos dizer, mais desejado pelas mães que levavam as crianças na escola em 1980, que foi quando ela teve esse carro. E ela acabou ficando pouco tempo com o carro. Eu acho que eu comentei isso na história da Variant do Daniel, porque meu pai em algum momento ali, eu não sei o que ele... Eu acho que ele estava comprando um apartamento na praia, alguma coisa assim, e ele se apertou um pouco de dinheiro, ele precisou vender aquela Brasília, que devia valer um bom dinheiro, e pegou a Variant 73, que foi a minha grande paixão, foi o carro que eu lavava todos os dias. E a Bianca pode aproximar aqui e ela vai mostrar como o carro está impecável, não tem marca de amassado, não tem como. Olha aqui, Bianca, mostra ali como o carro está inteirinho. Que carro maravilhoso, tá? Então aqui está todo o espaço que o porta-mala tem. O step vai aqui na frente, mesmo assim tem bastante espaço. Aqui essa sacolinha, o dono do carro,
E ele devia gostar muito de mexer, porque ele guardava todas as peças. Então aqui tem uma bobina de reserva, tem lâmpadas de reserva. Aqui, deixa eu ver se é essa caixinha que ele abriu. Quero mostrar essa caixinha. Olha uma caixinha que ele fez com lâmpadas, uma boia de carburador, alguns fusíveis. Vamos ver o motor agora, Bianca. Aqui a gente nota o cuidado do antigo dono. O Valdecir não teria tido tempo de fazer isso. Ele não saía trocando as peças, ele saía fazendo pequenos consertos, como da mesma forma que ele fez na pintura, ele fez aqui. Isso aqui é parte dos 38 anos de história do carro. Se amanhã, por exemplo, esse tapete for descartado e for colocado um novo, a pessoa que está indo, vamos dizer, ver o carro pela primeira vez, vai ver o tapete novo, bonito. Certamente esse daqui é um tapete que conta muito mais história do que um tapete novo. Porque aqui a gente percebe isso junto com os retoquezinhos na pintura, a gente consegue imaginar como esse senhor gostava desse carro. Eu não vou nem... O tapete está bem ressecado, ele parece um plástico. Eu vou tentar soltar ele daqui para não ter que dobrar ele, para ele não trincar de novo. Bom, aqui está uma das principais diferenças em relação da Brasília em relação à Variant. Tá? Enquanto a Variant ela tem um motor plano, a Brasília compartilha a mesma mecânica, exatamente o mesmo motor do Fusquinha. Tá? A diferença, aqui 1600, bateria, ela em vez de ficar embaixo do banco, ela fica aqui junto do motor. Tá? E aqui a gente tem um 1600, dupla carburação. E o motivo pelo qual o carro veio visitar a gente é que a gente vai fazer aquela regulagem completa, aquela regulagem clássica que vocês estão acostumados. Válvulas, ignição e carburação com alguns upgrades. Eu estou aqui mostrando o motor com a Bianca e ela está mostrando um dos afogadores elétricos aí do carburador da Brasília. Ele não caiu ali no bloco do motor. Ele está parafusado ali naquela porquinha que a gente está vendo logo abaixo ali. Isso daí, o antigo dono, provavelmente depois de pensar muito, ele acabou fazendo aí um sensor de temperatura pro motor da Brasília, que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês lá dentro do carro. E ele acabou tirando do carburador do lado esquerdo. Provavelmente ele já tinha percebido, como todo mundo de bom senso percebe, que esses afogadores aí no motor bem regulado e a gasolina não tem serventia nenhuma. Então em alguma situação do passado ele já tinha desativado, ele percebeu que ele tinha duas cápsulas inúteis aí e ele resolveu aproveitar uma de forma muito engenhosa. Aí a gente vai lá dentro e vai ter a oportunidade de mostrar para vocês. Antes disso eu estava comentando com a Bianca aqui, o acesso para o motor é pela parte de cima, ainda que dificulte algumas operações. Por exemplo, se você precisar mexer na polia do motor, se você precisar fazer alguma coisa nas partes baixas ali, você tem um pouco mais de dificuldade no acesso. Por outro lado, o acesso aos carburadores é facilitado, porque você consegue colocar a mão aqui por trás. O acesso às mangueiras de combustível também é facilitado. E até se você precisar trocar o dínamo, você não precisa sofrer, ficar se arranhando o braço. Você basta soltar a braçadeira e levantar a capa da ventoinha. Bom, vocês viram o sensor preso no bloco do motor. Agora vocês vão ver o marcador feito pelo antigo dono. Olha que obra de arte. Pode aproximar, Bianca. Eu não mexi, eu não sei do que é feito, mas a gente percebe a escala foi desenhada por ele num papel. Ele colocou um ponteiro, não sei do que. Tá encapadinha essa caixinha, é uma caixinha totalmente artesanal. E eu imagino quantas tardes aí ele passou quebrando a cabeça para conseguir fazer isso daí funcionar. E o incrível é que de alguma forma aquela mola, ela tá respondendo, ela tá dando uma alteração no sinal elétrico. E o Valdecir falou que o ponteirinho reage aqui quando o motor aquece. Isso daí a gente não vai conseguir perceber agora, infelizmente, por um motivo muito simples. O carro está falhando demais. O Valdecir apostou, quando ele entrou em contato comigo, ele falou: meu carro está com o carburador muito entupido, o carburador está muito ruim. E aí depois eu fui manobrar o carro aqui
para que a gente pudesse começar a fazer o vídeo. E eu percebi que na minha impressão inicial, o problema não é no carburador, ainda que pareça uma falta de combustível. Para mim o problema é de fuga de corrente, ponto de ignição, alguma coisa assim. Eu vou tentar ligar o motor para vocês ouvirem. A marcha lenta parece perfeita, isso já, vamos dizer, não faz eu apostar imediatamente no carburador, mas no momento que você coloca a carga no motor, que você engata uma marcha e tenta movimentar o carro, você percebe que ele não tem força nenhuma, ele apaga na hora. Olha, ele estava frio, a gente tinha ligado menos de 1 minuto hoje de manhã. E agora a gente já está no final da tarde. Mas que belezinha. Vamos lá mostrar o motor dentro. Olha, ele responde relativamente bem, mas no momento que a gente vai manobrar, ele não tem força nenhuma. Bom, então agora eu vou estacionar ele ali para a gente poder mexer, porque eu acho que ele está falhando demais para a gente poder ir na pista de teste. Papai, o Valdeci veio aqui com ele andando. Vamos até a pista de teste. E se precisar empurrar? A gente empurra. Tá bom. Bom, eu tô chegando aqui na pista de testes. Eu percebo que o freio tá muito bom, ou ele foi revisado imediatamente antes do Valdeci comprar, ou foi a primeira coisa que ele mandou fazer. Tá, o freio tá bem em cima, tá como se fosse um carro novo. O motor, por outro lado, a gente percebe aí entra aquela questão, muitos defeitos eles parecem ser carburador, mas na verdade eles são da parte de ignição. Então quando você afunda o pé, eu não vou conseguir fazer isso aqui porque tem uma curva, o motor não vai, tá? E pelo pouquinho que eu andei, eu vou deduzir que isso daí é culpa do ponto de ignição, provavelmente está muito fora, ou platinado, ó. Ele demora um pouco para ir. Eu acredito que, claro, o cara vai afundar o pé. Olha, ele dá um estourinho. Ele não está pronto aí para... A impressão que dá é que tem o combustível, tá? Não, a verdade é que a impressão que dá é que acabou a gasolina. Mas pela minha experiência a gente percebe que o combustível está aí, mas não existe faísca no momento certo ou com a intensidade suficiente para aproveitar a presença do combustível. Então vamos fazer o teste, Bianca? Bom, eu já descobri um probleminha aqui, o ponteirinho não está funcionando como o Valdeci tinha comentado comigo. Não sei se o motor ainda não atingiu a temperatura para o ponteirinho mostrar, ou se tem alguma irregularidade aí. De qualquer forma, o carro, tirando a questão da regulagem do motor, que o motor falha, o motor tá sem potência, o carro é muito firme, o carro é como se você estivesse dirigindo um carro novo. Não um carro de plástico, mas um carro, uma Brasília nova mesmo. Essa quilometragem, a gente está marcando aqui 89 mil, e é a quilometragem original do carro, porque o dono, ele andou pouco com essa Brasília. E agora, quem vai curtir isso tudo é o Valdeci. Prontinho, essa é a Brasília do Valdeci, e a gente vai ter a oportunidade, a partir da semana que vem, de mostrar todos os reparos que a gente vai fazer nela.
regulagem de válvulas, regulagem de carburador e uma revisão completa no sistema de ignição. Muito obrigado por assistirem aos nossos vídeos. Se vocês gostarem, deixem um joinha e até semana que vem.